Hebreus. Ivrim. Capítulo 8. Este é o ponto principal do que estamos dizendo. Nós temos um sumo sacerdote como esse, e ele se sentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é servo no lugar sagrado e na verdadeira tenda, que Yahweh erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é designado para oferecer tanto dádivas como sacrifícios, portanto era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse algo para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, visto que já existem homens que oferecem as dádivas segundo a lei. Esses homens prestam serviço sagrado como uma cópia e uma sombra das coisas celestiais, conforme demonstrado pela ordem divina que Masha recebeu quando estava para construir a tenda. Pois ele disse: tenham cuidado de fazer todas as coisas segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. No entanto, Yahushua obteve agora um serviço mais excelente, porque ele é também o mediador de um pacto correspondentemente melhor, que foi estabelecido legalmente com base em promessas melhores. Se aquele primeiro pacto não tivesse defeito, não teria havido necessidade de um segundo. Porque ele vê defeito no povo quando diz: vejam, estão chegando os dias, diz o Yahweh, em que farei com a casa de Israel e com a casa de Alda um novo pacto. Não será como o pacto que fiz com os seus antepassados no dia em que os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles não permaneceram no meu pacto, e por isso parei de me importar com eles, diz o Yahweh. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Yahweh. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. E eu me tornarei o seu Criador, e eles se tornarão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu concidadão e cada um ao seu irmão, dizendo: conheça Yahweh. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois serei piedoso em relação às suas ações injustas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ao dizer um novo pacto, ele tornou ultrapassado o anterior. E o que é ultrapassado e fica velho está prestes a desaparecer. Hebreus. Ivrim. Capítulo 9. Quanto ao pacto anterior, ele tinha exigências legais para o serviço sagrado e também um lugar sagrado na terra. Pois construiu-se um primeiro compartimento de tenda, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da apresentação. Esse é chamado lugar puro. Mas atrás da segunda cortina havia o compartimento de tenda chamado Puríssimo. Este tinha um incensário de ouro e a arca do pacto, totalmente revestida de ouro, na qual havia o jarro de ouro com o maná, o bastão de Aaron, que havia brotado, e as tábuas do pacto, e em cima dela havia os querubins ilustres cobrindo a tampa propiciatória. Agora, porém, não é ocasião para falar dessas coisas detalhadamente. Estando essas coisas construídas desse modo, os sacerdotes entram regularmente no primeiro compartimento da tenda para realizar os serviços sagrados, mas no segundo compartimento só o sumo sacerdote entra, uma vez por ano, não sem levar sangue, que ele oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu em ignorância. O Espírito Eterno esclarece assim que o caminho para o lugar sagrado ainda não havia sido revelado enquanto a primeira tenda existia. Essa tenda é um símbolo para a época atual. De acordo com esse arranjo, se oferecem tanto dádivas como sacrifícios. No entanto, esses não são capazes de tornar perfeitamente limpa a consciência do homem que presta serviço sagrado. Eles têm a ver apenas com alimentos, bebidas e várias lavagens cerimoniais. Eram exigências legais referentes ao corpo e foram impostas até o tempo determinado para endireitar as coisas. No entanto, quando Mashiach veio como sumo sacerdote das coisas boas que já aconteceram, ele entrou na tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, isto é, não desta criação. Ele entrou no lugar sagrado, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o seu próprio sangue, de uma vez para sempre, e obteve para nós um livramento eterno. Pois, se o sangue de bodes e de touros, e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os que se tornaram impuros, purifica visando a purificação da carne, quanto mais o sangue do Mashiach, que por meio de um Espírito Eterno se ofereceu ao Criador sem defeito, purificará de obras mortas a nossa consciência, para que prestemos serviço sagrado ao Criador vivente. É por isso que ele é mediador de um novo pacto, a fim de que os chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para que eles fossem livrados, por meio de resgate, das transgressões cometidas sob o pacto anterior.
Pois, onde há um pacto, é necessário haver a morte do pactuante humano, porque um pacto é validado com a morte, visto que não tem efeito enquanto o pactuante humano está vivo. Portanto, o pacto anterior também não entrou em vigor sem sangue. Pois, depois de Masha anunciar todos os mandamentos da lei a todo o povo, ele pegou o sangue dos novilhos e dos bodes, e também água, lã escarlate e sopo, e aspergiu no livro e em todo o povo, e disse: Este é o sangue do pacto que o Criador os mandou guardar. Ele também aspergiu com o sangue a tenda e todos os objetos usados no serviço sagrado. Sim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e a menos que se derrame sangue, não há perdão. Por isso, era necessário que as cópias das coisas nos céus fossem purificadas por esses meios, mas as coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Pois o Mashiach não entrou num lugar sagrado feito por mãos humanas, que é uma cópia da realidade, mas no próprio céu, de modo que agora comparece perante o Criador em nosso favor. O objetivo não era que ele se oferecesse muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no lugar sagrado com sangue que não é o seu próprio. Senão, teria de sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, no final dos sistemas de coisas, ele se manifestou de uma vez para sempre, para eliminar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como está reservado aos homens morrer uma só vez, mas depois disso receber um julgamento, assim também o Mashiach foi oferecido uma só vez, para levar os pecados de muitos, e na segunda vez que ele aparecer, será a parte do pecado, e ele será visto pelos que o esperam ansiosamente para a salvação. Hebreus. Ivrim. Capítulo 10. Pois, visto que a lei tem uma sombra das coisas boas que viriam, mas não a própria realidade, ela nunca pode, com os mesmos sacrifícios oferecidos continuamente, ano após ano, tornar perfeitos os que se aproximam para adorar. De outro modo, será que não se teria parado de oferecer os sacrifícios? Pois os que prestam serviço sagrado, uma vez purificados, não teriam mais consciência de pecados. Mas, ao contrário, esses sacrifícios são ano após ano uma lembrança dos pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, ao entrar no mundo, ele diz: Não quiseste sacrifícios e ofertas, mas preparaste-me um corpo. Não aprovaste as ofertas queimadas nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: Aqui estou, no rolo está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade, ó Criador. Ele diz primeiro: Não quiseste nem aprovaste sacrifícios, ofertas queimadas nem ofertas pelo pecado, sacrifícios que se oferecem segundo a lei. Depois ele diz: Aqui estou para fazer a tua vontade. Ele elimina o primeiro para estabelecer o segundo. Por essa vontade fomos purificados por meio da oferta do corpo de Yahushua Mashiach, de uma vez para sempre. Além disso, todo sacerdote assume o seu posto dia após dia para prestar serviço sagrado e fazer muitas vezes os mesmos sacrifícios, os quais nunca podem tirar completamente os pecados. Mas ele ofereceu um só sacrifício pelos pecados para sempre e sentou-se à direita do Criador, daí em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Pois foi por meio de uma só oferta sacrificial que ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo purificados. Além disso, o Espírito Eterno também nos dá testemunho ao dizer: Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Yahweh. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei na sua mente. E depois ele acrescenta: E não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas ações contra a lei. Ora, onde há perdão dessas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Portanto, irmãos, visto que temos plena confiança para usar o caminho de entrada no lugar sagrado por meio do sangue de Yahushua, o caminho novo e vivo que ele abriu para nós através da cortina, isto é, sua carne, e visto que temos um grande sacerdote sobre a casa do Criador, aproximemo-nos com coração sincero e plena fé, tendo o coração aspergido, purificado de uma consciência má, e o corpo banhado com água limpa. Apeguemo-nos firmemente à declaração pública da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir,
como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Pois, se praticarmos o pecado deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento exato da verdade, não há mais nenhum sacrifício pelos pecados, mas há uma expectativa terrível de julgamento, e há uma ira ardente que vai consumir os opositores. Qualquer homem que tenha desconsiderado a lei de Masha morre sem compaixão, com base no testemunho de 2 ou 3. O que acham? Não merecerá uma punição muito maior a pessoa que tiver pisado o Filho do Criador? E que tiver considerado de pouco valor o sangue do pacto com que foi purificado? E que tiver insultado e desprezado o espírito de bondade merecida? Pois conhecemos aquele que disse: a vingança é minha, eu retribuirei. E também, e ao julgará seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Criador vivente. No entanto, lembrem-se sempre dos dias anteriores, em que, depois de vocês terem sido esclarecidos, perseveraram numa grande luta, com muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram publicamente expostos tanto a insultos como a aflições, e algumas vezes vocês ficaram ao lado dos que passavam por essas coisas. Pois vocês foram solidários com os que estavam presos e aceitaram alegremente o saque dos seus próprios bens, sabendo que vocês mesmos possuem algo melhor e duradouro. Portanto, não abandonem a sua coragem, a qual será ricamente recompensada. Pois vocês precisam de perseverança, a fim de que, depois de terem feito a vontade do Criador, recebam o cumprimento da promessa. Pois mais um pouquinho de tempo, e aquele que vem chegará, e não demorará. Mas o meu justo viverá em razão da fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Ora, nós não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para preservar a vida. Hebreus. Ivrim. Capítulo 11. A fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. Pois, por meio dela, os homens dos tempos antigos receberam testemunho. Pela fé percebemos que os sistemas de coisas foram postos em ordem pela palavra do Criador, de modo que aquilo que se vê veio a existir de coisas que não são visíveis. Pela fé Abal, conhecido por Abel, ofereceu ao Criador um sacrifício de maior valor que o de Caim. Por meio dessa fé ele recebeu o testemunho de que era justo, pois o Criador aprovou as suas dádivas, e embora esteja morto, ele ainda fala por meio da sua fé. Pela fé Anuc, conhecido por Enoque, foi transferido para não ver a morte, e não foi achado em parte alguma, porque o Criador o havia transferido, pois antes de ser transferido, ele recebeu o testemunho de que havia agradado o Criador. Além disso, sem fé é impossível agradar o Criador, pois quem se aproxima do Criador tem de crer que ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Pela fé Enoque, conhecido por Noé, depois de receber aviso divino de coisas ainda não vistas, mostrou temor do Criador e construiu uma arca para a salvação de sua família. E por meio dessa fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que resulta da fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, partindo para um lugar que receberia como herança. Ele partiu, embora não soubesse para onde ia. Pela fé viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse em terra estrangeira, morando em tendas com Iausa, conhecido por Isaque, e Jacovi, conhecido por Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída pelo Criador. Também pela fé, Xara, conhecida por Sara, embora já tivesse passado da idade, recebeu poder para conceber um descendente, visto que considerava fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, de um só homem que já estava como que morto, nasceram filhos tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como os grãos de areia à beira do mar. Todos esses morreram com fé, embora não recebessem as coisas prometidas, mas as viram de longe e as aceitaram com alegria, e declararam publicamente que eram estrangeiros e residentes temporários naquela terra. Os que falam assim demonstram que buscam seriamente um lugar para si mesmos. Contudo, se eles continuassem se lembrando do lugar de onde tinham saído, teriam tido a oportunidade de voltar. Mas o fato é que tais pessoas procuram alcançar um lugar melhor, isto é, um lugar que pertence ao céu. Portanto,
O Criador não se envergonha delas, de ser chamado seu Criador, pois preparou para elas uma cidade. Pela fé Abraão, quando provado, praticamente ofereceu Iausa, o homem que havia recebido alegremente as promessas tentou oferecer seu único filho, embora se tivesse dito a ele: o que será chamado sua descendência virá por meio de Iausa. Mas ele concluiu que o Criador era capaz de levantar Iausa até mesmo dentre os mortos, e da morte o recebeu em sentido ilustrativo. Também pela fé, Iausa abençoou Jacove e Achu, conhecido por Esaú, com respeito a coisas futuras. Pela fé Jacove, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos filhos de Usfi, conhecido por José, e adorou ao Criador, apoiando-se na extremidade do seu bastão. Pela fé Usfi, próximo do seu fim, falou do êxodo dos filhos de Israel, e ele deu instruções a respeito dos seus ossos. Pela fé Macha foi escondido pelos seus pais por 3 meses depois de ter nascido, porque eles viram que a criancinha era bela e não temeram a ordem do rei. Pela fé Macha, quando adulto, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo do Criador em vez de desfrutar os prazeres temporários do pecado, porque considerava a desonra do Machia como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois olhava atentamente para o pagamento da recompensa. Pela fé deixou o Egito, mas sem temer a ira do rei, porque permanecia firme como que vendo aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos deles. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois que o povo marchou em volta deles por 7 dias. Pela fé Raabe, a prostituta, não morreu com os que foram desobedientes, porque ela recebeu os espiões de modo pacífico. E o que mais direi? Pois me faltaria tempo se eu falasse também sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, e como Samuel, conhecido por Samuel, e os outros profetas. Pela fé, eles derrotaram reinos, estabeleceram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, de um estado fraco foram feitos fortes, tornaram-se poderosos na guerra, derrotaram exércitos invasores. Mulheres receberam seus mortos pela ressurreição, mas outros foram torturados porque não aceitaram um livramento, para poderem alcançar uma ressurreição melhor. Sim, outros receberam a sua aprovação por zombarias e açoites, de fato, mais do que isso, por correntes e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos à espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de peles de cabras, passando necessidade, sofrendo aflições, sendo maltratados, e o mundo não era digno deles. Vagueavam pelos desertos, pelas montanhas, pelas cavernas e pelas grutas da terra. Contudo, embora todos esses tenham recebido testemunho favorável por causa da sua fé, não alcançaram o cumprimento da promessa, porque o Criador havia previsto algo melhor para nós, a fim de que eles não se tornassem perfeitos à parte de nós. Hebreus. Ivrim. Capítulo 12. Portanto, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, livremo-nos também de todo o peso e do pecado que facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida apresentada a nós, olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Yahshua. Pela alegria que lhe foi apresentada, ele suportou a morte numa estaca de tortura, desprezando a vergonha, e se sentou à direita do trono do Criador. De fato, considerem atentamente aquele que suportou tantas palavras hostis da parte de pecadores, que agiam contra os seus próprios interesses, para que vocês não se cansem nem desistam. Na sua luta contra esse pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de ter seu sangue derramado. E esqueceram-se totalmente da exortação dirigida a vocês como a filhos. Meu filho, não menospreze a disciplina da parte de Yahweh nem desanime quando é corrigido por ele. Pois Yahweh disciplina aqueles a quem ama, de fato, açoita cada um a quem recebe como filho. Como parte da sua disciplina, vocês precisam perseverar. O Criador os trata como a filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado pelo pai? Mas, se todos vocês não receberam essa disciplina, são realmente filhos ilegítimos,
e não filhos verdadeiros. Além disso, nossos pais humanos nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Não deveríamos nos sujeitar com mais prontidão ao Pai da nossa vida espiritual para vivermos? Pois eles nos disciplinaram por pouco tempo, segundo o que lhes parecia bom, mas ele o faz para o nosso benefício, para participarmos de sua pureza. É verdade que nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas causa dor. Depois, porém, aos que têm sido treinados por ela, a disciplina dá o fruto pacífico da justiça. Portanto, fortaleçam as mãos caídas e os joelhos enfraquecidos, e continuem a endireitar os caminhos para os seus pés, para que o aleijado não fique pior, mas, em vez disso, para que sare. Empenhem-se pela harmonia com todos e pela purificação, sem a qual nenhum homem verá o Criador. Vigiem cuidadosamente para que ninguém deixe de obter a bondade merecida do Criador, para que nenhuma raiz venenosa brote para causar dificuldade, e muitos sejam contaminados por ela. E vigiem para que não haja entre vocês alguém que pratique imoralidade sexual nem alguém que não estime as coisas sagradas, como Achu, que abriu mão dos seus direitos de primogênito em troca de uma só refeição. Pois vocês sabem que depois, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado, porque, embora tentasse insistentemente, com lágrimas, causar uma mudança de decisão, não conseguiu. Pois vocês não se aproximaram de algo palpável, que tenha ficado em chamas, nem de uma nuvem escura, de densa escuridão, de uma tempestade, do som de trombeta e da voz que falou. Ao ouvi-la, o povo implorou que nada mais lhes fosse falado. Pois eles não podiam suportar a ordem. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. Também, a cena era tão atemorizante que Masha disse: estou tremendo de medo. Mas vocês se aproximaram de um monte Sião e de uma cidade do Criador vivente, aí ao Shalaim celestial, e de miríades de mensageiros em Assembleia Geral, e da congregação dos primogênitos que foram inscritos nos céus, e do Criador, o juiz de todos, e da vida espiritual dos justos que foram tornados perfeitos, e de Yahusha, o mediador de um novo pacto, e do sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abal. Cuidado, não se recusem a ouvir aquele que está falando. Porque se os que se recusaram a ouvir aquele que dava o aviso divino na terra não escaparam, quanto menos nós escaparemos, se nos desviarmos daquele que fala desde os céus. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele prometeu: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez indica a remoção das coisas que serão abaladas, as coisas feitas, a fim de que permaneçam as coisas que não serão abaladas. Portanto, já que receberemos um reino que não pode ser abalado, continuemos a receber bondade merecida, por meio da qual podemos prestar ao Criador serviço sagrado de modo aceitável, com temor e reverência. Pois o nosso Criador é um fogo consumidor. Hebreus. Ivrim. Capítulo 13. Que o seu amor fraternal continue. Não se esqueçam da hospitalidade, porque graças a ela alguns, sem saber, receberam mensageiros. Lembrem-se dos que estão presos, como se vocês estivessem presos com eles, e dos que estão sendo maltratados, visto que vocês mesmos também estão no corpo. O casamento seja honroso entre todos, e o leito conjugal mantido puro, porque o Criador julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. Que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro, fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Pois ele disse: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Para que fiquemos cheios de coragem e digamos: Yahweh é o meu ajudador, não terei medo. O que me pode fazer o homem? Lembrem-se dos que exercem liderança entre vocês, os que lhes falaram a palavra do Criador, e ao observar os resultados da conduta deles, imitem sua fé. Yahshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não sejam desencaminhados por ensinamentos variados e estranhos, pois é melhor que o coração seja fortalecido pela bondade merecida do que por alimentos, que não beneficiam os que se preocupam com eles. Nós temos um altar do qual os que prestam serviço sagrado na tenda não têm o direito de comer. Pois os corpos daqueles animais cujo sangue é levado para dentro do lugar santo pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Portanto,
Yalcha também sofreu fora do portão da cidade para purificar o povo com o seu próprio sangue. Assim, vamos ao encontro dele, fora do acampamento, levando a desonra que ele levou, pois não temos aqui uma cidade que permaneça, mas buscamos seriamente aquela que vem. Por meio dele, ofereçamos sempre ao Criador um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, que fazem declaração pública do seu nome. Além disso, não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que vocês têm, pois o Criador se agrada desses sacrifícios. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria, e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Continuem a orar por nós, pois estamos certos de que temos uma boa consciência, visto que queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. Mas eu os exorto especialmente a orar para que eu seja restituído a vocês mais depressa. Que o Criador de harmonia, que com o sangue de um pacto eterno levantou dentre os mortos o grande pastor das ovelhas, o nosso Mashiach Yalcha, os equipe com toda coisa boa para fazerem a sua vontade, e realize em nós, por meio de Yalcha Mashiach, aquilo que é agradável aos seus olhos. A ele seja dada a honra para todos sempre. Assim seja. Eu os exorto, irmãos, a ouvir com paciência estas palavras de encorajamento, pois eu lhes escrevi uma carta breve. Quero que saibam que o nosso irmão Yalton, conhecido por Timóteo, foi libertado. Se ele vier logo, nós iremos juntos ver vocês. Transmitam minhas saudações a todos os que exercem liderança entre vocês e a todos os justos. Os irmãos da Itália lhes mandam saudações. A bondade merecida esteja com todos vocês.